Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo aí um ótimo dia, ok? Bom pessoal, já se sabe, né, através desse canal que eu não consigo ver, né, o Moisés desenhado na Bíblia, né, através dos escritos bíblicos. Eu não consigo ver o Moisés desenhado ali sendo o mesmo Moisés que a sua própria história relata que ele foi, né? Então, a Bíblia relata um Moisés manso, tranquilo, religioso, mas quando você vê a história de Moisés, um personagem não encaixa com o outro, né? Por que eu digo isso? Porque, segundo, né, a Bíblia, Moisés foi criado pelo homem mais poderoso da terra, né, Faraó, rei do Egito, né? Um homem extremamente treinado e capacitado para manipular as massas, né? Manipular os egípcios através da religião, através da coação. Um homem extremamente estrategista na guerra, né? No combate. Um homem muito bem equipado, com potencial bélico, né? Com armamento bélico da época. Tinha tinha à sua disposição o melhor armamento bélico da época, o melhor exército, né? Um homem que tinha à sua disposição a melhor ciência, né, de sua época. Então eu não vejo, né, o Moisés desenhado ali através das letras, né, do conteúdo bíblico, eu não vejo ele encaixando no Moisés que a Bíblia relata que ele foi, ou seja, esse homem criado pelo homem mais poderoso da terra, né? Então eu penso o seguinte, que assim como Faraó ele era extremamente prepotente, né? Assim como o Faraó ele era extremamente ambicioso, Moisés provavelmente também deve ter se tornado um homem extremamente ambicioso, né? E viu no povo de Israel a possibilidade de se tornar um homem tão poderoso quanto o Faraó, rei do Egito. Então eu vejo isso na Bíblia, né? O que está escrito ali a respeito de Moisés não bate com a essência, né? Com aquilo que provavelmente foi incutido no interior de Moisés. Moisés provavelmente não tinha aquela essência que a Bíblia retrata que ele tinha. Provavelmente tinha uma essência completamente diferente daquilo que se dizem, né, por aí a respeito dele. Por tudo isso, né, porque a própria Bíblia diz, né, ensina a criança o caminho que deve andar e nem quando envelhecer ela se desviará dele. E Moisés aprendeu a ser daquela maneira, aprendeu a ser uma pessoa superior, né, ou que se sentisse superior a tudo e a qualquer pessoa, porque era criado pelo homem mais poderoso da terra, pela família mais influente de sua época. Então, provavelmente, esse Moisés que a Bíblia relata, ele não existiu, né? Era um Moisés completamente diferente. E viu no povo de Israel a probabilidade ou a possibilidade de se tornar um homem poderosíssimo, né, sobre a face da terra, tanto quanto Faraó, rei do Egito, só que noutra região. Então, essas histórias, né, que a gente vê contando por aí são histórias religiosas, né? Era preciso criar, né, um Deus para Israel. Eu estou me lembrando aqui, né, que quando eu era criança, minha mãe dizia que se a gente apontasse o dedo para o céu, para uma estrela, a gente nasceria verruga em nós. Então não era para a gente apontar o dedo para o céu, apontar o dedo para estrelas. E dizem, né, por aí, eu acredito que a história possa ser verdadeira, que isso foi criado pelos judeus. Os judeus que viviam na clandestinidade, que não queriam se declarar, né, judeus, por medo de perseguição, eles usaram esse mecanismo para impedir, né, que seus filhos apontassem o dedo para o céu, dizendo que o sábado estava começando, né? Então, como o sábado era extremamente especial, né, para os judeus, as crianças ficavam olhando para o céu na sexta-feira esperando apontar a primeira estrela para dizer para os pais que o sábado estava começando, porquanto o sábado era extremamente importante para eles. E como eles precisavam viver na clandestinidade, os pais passaram a falar para os filhos
que se eles apontassem o dedo para a estrela, nasceria verruga neles, para se manterem na clandestinidade. Eu pego essa história, né? Já não é tão usada, porque os judeus já não são perseguidos mais em nossos dias, mas isso chegou, né, até mim quando criança. Não sei se minha família vem de origem judia, mas chegou até mim quando criança. E eu vejo isso aí também na história, por exemplo, contada por Moisés a respeito de, né, segundo a Bíblia, foi contada por Moisés. Então eu estou partindo desse pressuposto, ok? Segundo a Bíblia, Moisés disse que o arco-íris foi criado para poder firmar, né? Foi criado para firmar uma aliança entre Deus e os homens. E eu fico imaginando como que essa história começou, né? Essa história, eu imagino que ela provavelmente começou com um pai contando uma história traumática para o filho, né? O filho curioso olhou para o céu e perguntou: pai, olha só, o que é aquilo, pai? Aí o pai dele contou: olha, há muito tempo, né, os homens se tornaram maus, perversos, e Deus ele criou, ele destruiu, né, a humanidade da época. Ele salvou, mandou um homem construir uma arca, e esse homem construiu uma arca, e depois esse Deus levou um casal de cada animal para dentro dessa arca e destruiu toda a humanidade, salvando só a família desse homem. E como a história era muito traumática para uma criança, ele pegou e falou, aí ele pegou e criou o arco-íris para falar, né, para a humanidade que nunca mais ele destruiu o mundo com água. E essa história foi se repetindo, né, uma história contada às vezes de um pai para um filho, né, foi se repetindo assim como a história do apontar o dedo para a estrela. Então eu fico imaginando, a Bíblia provavelmente foi construída dessa maneira, né, e eu não acredito que a Bíblia seja aquilo que está escrito ali. Assim como não acredito que aquele Moisés que está relatado ali é o Moisés que realmente existiu sobre a face da terra por tudo isso que eu acabei de dizer para você. Ok? Eu vou deixando aqui um forte abraço para você e te desejo graça e paz.